bem, boa tarde. Nós iniciamos mais um dos temas voltados à atenção em saúde bucal. Eu sou Patrícia Oliveira, cirurgiã dentista, aluna do doutorado em odontologia da Universidade Federal do Ceará, da FOI, do curso de odontologia. E o intuito hoje é a gente tratar de algumas questões voltadas para a promoção da saúde, levando sempre em consideração os aspectos relacionados à saúde bucal. O intuito dessa conversa realmente não é esgotar o assunto relacionado à promoção de saúde, até porque hoje a consciência sobre a necessidade de se tratar dessa questão é bastante ampla em relação a alguns anos atrás. Mas é importante a gente sempre destacar o porquê dessa conversa, entendendo a promoção de saúde como um aspecto realmente bastante importante quando a gente está tratando de saúde no seu contexto holístico integral. Munhoz e seus colaboradores trazem como uma definição de movimento de promoção de saúde a necessidade de desenvolver integralmente a saúde, com um sentido maior de alcançar o bem-estar dos indivíduos, de modo que eles possam desempenhar suas funções habituais de maneira satisfatória, sejam elas em relação ao trabalho, ao lazer e outras atividades que o ser humano, na vida em sociedade, precisa estar desenvolvendo. Mas a questão da promoção de saúde nem sempre foi entendida com essa importância que a gente pode destacar hoje. E são alguns desses aspectos que a gente vai realmente deixar evidentes nessa nossa conversa. Então, a construção desse conceito de promoção de saúde passou por algumas ondas de acumulação, digamos assim, dessa maneira um pouco mais leiga. Mas, de uma maneira geral, as primeiras conversas sobre promoção de saúde foram destacados alguns pontos como matrizes, como direcionadores e norteadores desse tipo de política. O primeiro deles seria a questão da cultura de vida e saúde. Uma coisa tem que levar a outra, de maneira que elas não sejam antiparalelas, mas que elas caminhem realmente no sentido de não se auto-excluírem. O segundo ponto traz a questão não menos importante, que é a necessidade de se formular, de se criar condições de ambientes saudáveis, de maneira que se possa controlar e reduzir os determinantes iníquos que geram diferenças dentro do contexto saúde. A saúde, a partir dos direcionamentos que foram dados, a partir principalmente dessa nova concepção ampliada desse conceito, pode-se verificar que a saúde não está apenas relacionada com fatores etiológicos, com vírus, bactérias, que seriam as causadoras, mas também com questões, além de biológicas, questões sociais e do ambiente. Por isso que é necessário se discutir também a questão dos ambientes saudáveis que possam minimamente intervir de maneira positiva nesses determinantes. Um outro aspecto é a necessidade de construção de cidadania e participação das pessoas e das comunidades, de modo que as soluções e as políticas em saúde sejam direcionadas através daquilo que as pessoas e comunidades têm como prioridade. E também a questão da atenção a essas demandas a partir dessa discussão que é dada de maneira coletiva, que acontece de maneira coletiva, em que a atenção das políticas seja voltada para essas demandas e as necessidades que são sinalizadas pela comunidade, e não apenas aconteçam em função de resoluções e decisões superiores que estão extremamente distantes daquelas necessidades locais em saúde. Aqui está um pouquinho pequeno, mas a ideia da imagem é que nessa discussão de promoção da saúde, os setores estejam entrelaçados no sentido de garantir políticas verdadeiramente eficazes voltadas para a manutenção da saúde da vida das pessoas. E entre esses setores,
não somente a saúde isoladamente seria responsável por políticas importantes voltadas para a comunidade, e sim setores como educação, economia, justiça e meio ambiente precisariam estar articulados de maneira satisfatória para a garantia dessas políticas públicas. Mais na frente, a gente verifica que, com o passar do tempo, o conceito tradicional em relação ao processo de saúde e doença, preconizado em torno da década de 50 pela Organização Mundial da Saúde, tornou-se falho. E a partir dos anos 70, a gente pode observar que, além desse questionamento, ocorreram diversas discussões a respeito da questão promoção da saúde. A saúde, que era exclusivamente o bem-estar físico, mental e social, tem o seu conceito ampliado. E esse conceito ampliado é que é responsável pelo entendimento da promoção da saúde nos mais variados aspectos, na saúde geral, na saúde bucal, como um fator que diminui a necessidade e a complexidade dos recursos e traz realmente benefícios bem interessantes quando se trata de saúde. Então, a gente tem uma definição anterior que estava baseada principalmente na questão da história natural da doença e que, mais tarde, representada por alguns fatores determinantes, acabou sendo modificada, incluindo, além de fatores biológicos, fatores também relacionados ao ambiente e sociedade em que as pessoas vivem. Aqui a gente tem um esquema das fases da história natural da doença, que com o passar do tempo a gente vê que essa linha de período pré-patogênico e período patogênico que levam necessariamente à cura, à cronicidade a morte, a cronicidade ou a cura, ela não viria explicar aquilo que realmente o que realmente se trata o processo saúde e doença. E é nesse contexto de discussões entre décadas de 70 e 80, as discussões iniciais, é que são propostas novas diretrizes em relação à promoção da saúde. Então, aspectos que precisam ser discutidos em relação a isso em função das fases da história natural da doença, que passaram a não contemplar realmente tudo que se tratava da doença, alguns pontos acabaram sendo identificados como pontos críticos que precisavam de políticas direcionadas, sendo eles a necessidade de higiene pública, o controle e o cuidado no parto da mulher, da parturiente, né, e da criança, do recém-nascido. Outra questão, que não menos importante, é a questão da nutrição global, que a nutrição interfere de maneira muito óbvia e muito direta na saúde das pessoas, e ainda o direcionamento dos recursos médicos, que precisariam estar alinhados com essa política de promoção de saúde. Diminuir a questão da superespecialização, para que se fossem realmente direcionados esses recursos para a questão da promoção e prevenção em saúde. Então, o que é importante a gente considerar quando se fala em um contexto de saúde realmente holístico, em que não somente os fatores biológicos devem ser considerados? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a partir das discussões da década de 80, ficou importante, tornou-se muito claro a importância de discutir, além dos fatores biológicos, os fatores envolvidos com o ambiente e a vida das pessoas. Por exemplo, foram feitos questionamentos de por que crianças que nascem em continentes diferentes, elas têm expectativas de vida diferentes em relação àquele meio que elas estão. Então, esses determinantes sociais, eles acabam sendo realmente muito importantes no quesito de saúde. E todas as políticas voltadas para a saúde devem considerar realmente a questão social como um ponto que precisa ser bastante trabalhado. No Brasil, em função dessas discussões, a gente pode elencar alguns pontos importantes em relação
a questão da promoção de saúde para as pessoas. E entre esses pontos, nós precisamos destacar a necessidade de intervenções em função dessas políticas que estejam voltados para os problemas da comunidade e suas necessidades, esses determinantes e condicionantes sociais em saúde. Um exemplo prático para a odontologia é que como a gente já havia conversado em outros momentos, é que essas intervenções em odontologia, elas devem estar alinhadas às necessidades da comunidade. Se a comunidade é composta por adultos jovens, em grande parte, os problemas devem ser alinhados para a resolução, aliás, as soluções devem ser alinhadas para a solução dos problemas em saúde bucal dos adultos jovens. A prioridade realmente é desenvolver estratégias que possam estar voltadas para a solução dos problemas mais recorrentes naquela comunidade, em qualquer área de conhecimento. Não deixando de trabalhar, logicamente, com a equipe multiprofissional, realmente havendo a troca de experiências e saberes entre esses profissionais, no intuito de garantir uma atenção de qualidade ao indivíduo que a recebe. É necessário que se priorizem ainda políticas saudáveis, em que as pessoas realmente sejam conscientizadas da necessidade de se seguir normas, digamos assim, padrões, estilos de vida que estejam realmente voltados para a manutenção da sua saúde, através, logicamente, das estratégias mais variadas e mais eficazes para as comunidades. Ainda como ponto da Política Nacional de Promoção de Saúde, há a priorização da equipe reconhecendo quais são as suas potencialidades, quais são as suas dificuldades dentro do território e o que é possível, logicamente, dentro das ações, como a gente falou no início, daquelas ações que devem ser prioritariamente intersetoriais, devem envolver os demais campos que podem ser articulados no sentido de ajudar a manutenção da saúde. É importante, segundo a própria política, criar mecanismos em que haja equidade e participação das pessoas, ou seja, seus problemas sejam resolvidos em função de suas necessidades e que as pessoas sejam chamadas a discutir realmente as prioridades locais em saúde. Em 1970, a OMS, como a gente já tinha sinalizado, ela passa a debater novos direcionamentos, novas orientações a respeito da provisão dos cuidados em saúde. Então, é um marco histórico bastante importante quando a gente trata de promoção da saúde. O relatório Lalonde, de 1974, que foi um relatório do governo canadense, talvez sejam as primeiras discussões voltadas para a promoção de saúde no mundo, e acaba direcionando toda a atenção internacional para a questão social e ambiental que a saúde está envolvida. A 30ª Assembleia da OMS acaba aprovando a resolução que estabelece saúde para todos nos anos 2000. O interesse desse documento é exatamente deixar claro a necessidade de se propor estratégias que eliminem o medo da guerra, que as oportunidades sejam priorizadas para todos, se busquem medidas que se possam fornecer oportunidades iguais, em função, por exemplo, de renda, alimentação, educação e água, e ainda também a estimulação de vontade política dos governos, logicamente com o apoio público dos demais setores que podem auxiliar no campo da saúde. Mais à frente, a gente tem a Conferência Internacional dos Cuidados Primários em Saúde, em Alma-Ata, que é no Cazaquistão, e as discussões dessa conferência acabam sinalizando a importância de se apoiar as comunidades, considerando aquilo que a gente entende como hoje os princípios do SUS, considerando aspectos de universalidade, equidade, intersetorialidade e o empoderamento das pessoas. É realmente fazer com que as pessoas se interessem em discutir sobre saúde e entender que elas também são corresponsáveis por aquela situação em relação à saúde que elas têm no momento. Então, nos meados dos anos 80, também foram promovidas uma série de discussões
ao redor do mundo, baseadas no movimento de promoção da saúde. Aqui eu trago para vocês uma lista das conferências internacionais que trataram da questão da promoção da saúde do mundo. A gente vê a primeira delas no meio realmente da década de 80, em 1986, em Ottawa. Então aqui a gente traz a lista dos principais movimentos que discutiram, as principais conferências que vêm a discutir a questão da promoção de saúde, até as mais recentes, para aqueles que tiverem interesse de aprofundar realmente os direcionamentos, as diretrizes que foram discutidas dentro dessas conferências, de maneira que realmente você possa verificar o que cada uma trouxe de importante. De uma maneira geral, o que eu quero deixar claro para vocês, também em relação à odontologia, que em qualquer lugar do mundo, em Buenos Aires, ou em Alma-Ata, ou Ottawa, ou mesmo na Suécia, onde foram discutidos os aspectos da promoção da saúde, de uma maneira resumida, a gente pode considerar que essas discussões vieram alertar ao mundo da necessidade de políticas realmente voltadas para a promoção da saúde das pessoas, e não exclusivamente baseadas na cura, até por uma questão de provimento de recursos mesmo, seriam procedimentos mais simples, que se aproximariam das pessoas e solucionariam de maneira realmente eficaz os seus problemas. Aqui a gente faz um apanhado dessas discussões, quais as linhas gerais de todas elas, o que elas trazem em função da promoção de saúde, que é realmente esse foco que é importante a gestão, os profissionais da atenção básica em saúde terem conhecimento. Segundo essas conferências, é importante que se defina a saúde com um modo ampliado, não somente a questão biológica deve ser considerada, mas como a gente comentou outras vezes, é importante que os gestores, os profissionais, tenham um entendimento que a saúde não exclusivamente depende de fatores biológicos. É importante que continuamente a gestão estabeleça estratégias novas dentro das necessidades que são mais importantes dentro dos contextos locais de saúde, de modo que se possam ser propostos modos práticos de modificar os ambientes, priorizando ambientes que sejam compatíveis com a boa qualidade de vida, não deixando de destacar a necessidade de que esses ambientes precisam estar alinhados também com práticas de desenvolvimento sustentável. É importante que as políticas públicas sejam voltadas para as demandas, com a possibilidade de se criarem áreas prioritárias, sejam saúde da mulher, do fumo e tabaco, doenças sexualmente transmissíveis, mas de modo que as áreas sejam alinhadas com as necessidades da população. Denunciar a situação de pobreza em relação ao contexto local, em que se busquem estratégias para a diminuição desse caráter, baseado também na prioridade de se trabalhar conjuntamente com outros setores da sociedade que podem ser úteis, além disso, considerando a possibilidade de trabalho juntamente com o setor privado. A ação comunitária não pode ser esquecida e ela é extremamente importante para que se pactuem realmente políticas públicas que sejam eficazes e voltadas para aquilo que a comunidade deseja e necessita. Vamos pensar, nesse caso, na questão do empoderamento da comunidade também, nesse contexto, nesse teatro de saúde, digamos, também como um ator, não coadjuvante, né, mas também como um ator principal. Viabilizar também a questão de diminuir as consequências e mesmo priorizar a prevenção das doenças crônicas, que geram demandas importantes, grandes para o serviço também, comprometendo os recursos que poderiam ser direcionados com outras finalidades, estabelecer quais são as responsabilidades entre os governos, pactuar essas responsabilidades,
para saber que esfera realmente é responsável pelo quê, isso deve ser bem claro. De um modo geral, combater as iniquidades, aquilo que gera diferenças em relação à saúde, adequando, logicamente, essas políticas às realidades locais, realidades elas regionais. Sem esquecer, como já comentado, da necessidade de se empoderar as pessoas com informação adequada, com viabilização de discussão dentro do seu território, para que elas entendam que elas são também importantes na definição das políticas públicas em saúde. Aqui nós finalizamos a nossa conversa. É uma conversa que tem um intuito realmente de trazer os principais conceitos dentro de promoção de saúde. Como eu já tinha falado para vocês, aí eu trago um resumo das principais discussões, das conferências, para que se vocês acharem necessário, vocês podem fazer esse aprofundamento através da leitura dos relatórios e das cartas que emanaram dessas discussões. Então, o importante e a mensagem final que eu acho relevante deixar nesse momento é que exatamente a gente conheça quais são as raízes desse movimento de promoção da saúde, o que é que a Política Nacional de Promoção de Saúde prioriza em relação à saúde no Brasil e trazendo esses conceitos realmente para a nossa realidade dentro da odontologia. Aqui eu fico aberta às perguntas que se fizerem no momento. O meu e-mail eu já não trouxe aqui, mas eu posso disponibilizar para vocês, caso vocês queiram e necessitem algum material complementar. A discussão que a gente trouxe aqui é baseada no Tratado de Saúde Coletiva em Odontologia, que é uma publicação de Pereira, 2009, que é realmente um importante documento, um importante livro que a gente traz de discussões dentro das diversas questões que norteiam a odontologia em saúde coletiva. Então, um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Provavelmente nós vamos ter outros encontros para tratar de promoção de saúde, educação em saúde, voltando sempre para a odontologia. E eu fico à disposição para o que se fizer necessário. Boa tarde a todos e até um próximo momento.